Eu não sei nem como falar, mas a gente tem uma ideia de que criança tem bons sentimentos, anjinho, querubim, arcanjos, cupidos. Não. Quando criança, é ruim confessar isso. Mas sabe que eu fiquei feliz com a morte de Tancredo Neves. Nossa, eu festejei porque eu teria feriado na escola. Quando o Papa morria, eu vibrava, porque não teria escola. Eu só pensava em mim. Eu não tinha aquele sentimento cívico. Eu não tinha aquela brasilidade dominante. Eu só não queria ter aula. A minha grande alegria é não ter aula, faltar aula. Greve dos professores. Pai, eu ficava tão contente, tão guri, podia jogar futebol, não precisava me preocupar com o tema, não tinha que dar satisfação aos pais. Nem aí com os cinetaços dos professores, as reclamações, as reivindicações. Sabe o que me leva a crer que a infância é um tremendo egoísmo? A gente fica somente sonhando para dentro. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Fernando Pessoa. Às vezes o vento vem da infância e me mostra que às vezes eu não cresci. Tem momentos que eu não cresci. Tem momentos que aqui na máquina eu ainda posso ser egoísta, criança, como todo sonhador. Bem-vindo à máquina! Eu tenho um amigo que só lê em dias de chuva. Isso é um método. Chove e ele lê. Na medida que fica com sol, ele não faz questão nenhuma de mexer em nenhum livro. O que eu estranho é que ele foi morar no Rio de Janeiro. Eu acho que ele vai ficar analfabeto por lá. Mas ele não muda. Eu amo essas pessoas estranhas, esquisitas, com hábitos excêntricos, que são capazes de recortar a vida com tamanho rigor que passa a ser somente delas, que não vão admitir o senso comum, o lugar comum, que encontram um jeito totalmente seu de viver a vida. Helene, olha, é o melhor texto, sem dúvida, que já passou pelos meus olhos. Isso que meus olhos são viciados. Melhor texto, Helene Brum. Que bom que ela não é atriz. Gaúcha, nossa, jornalista com mais de 40 prêmios, né? Trabalhou na Zero Hora, Revista Época, correspondente do El País, faz colunas de doer, de chorar, né? Agora está com uma fixação com os índios, uma fixação poética com os índios, né? Não sai mais do Amazonas, não sai mais da floresta amazônica. O que aconteceu com a Helene Brum, que está cada vez mais emotiva, frágil? Nossa, eu te olho, eu não sei se eu te abraço, eu converso contigo. Abraço. Quero abraço. E algo que eu acho que é importantíssimo dentro do jornalismo, tu não abdica do texto longo. Não. Não, porque e agora na internet é maravilhoso, né, Fabrício? Porque... Não, calma aí, maravilhoso pra ti.
Porque a internet foi feita para textos curtos. Quem disse Só que a isso? Eliane faz assim, ó. Nunca disse isso. Não, isso é um daqueles dogmas. Imagina, texto curto. A gente passou a vida sofrendo com aquela coisa do papel, que tinha espaço, tinha que cortar o texto, não tinha como fazer aquela matéria em profundidade, porque tinha pouca página, a vida inteira sofrendo com pouca página. Agora tem essa coisa maravilhosa, né? Esse sonho que a gente não sonhou com a internet, que tu pode fazer o tamanho, tu tem que descobrir qual é o tamanho do texto. E Tu descobre o tamanho do texto. é que é sempre grande. Então, na verdade, tu não quis ser escritora, tu quis ser uma enciclopédia mirador. Mirador não. A Barça. Mas é importante, e tem poucas publicações que prezam ainda o texto. Ou seja, não a síntese, não a rapidez, mas uma reportagem mais alentada e principalmente emotiva. Tu coloca a emoção em jogo, em cena. Tu se emociona com aquilo que tu escreve. Tu não é nada isenta, neutra. Não, eu sou no sentido de que do que é reportagem, né? Da reportagem ser esse... Tu precisa, para fazer uma reportagem, para ser uma reportagem, tu tem que se desabitar de si, né? Para ir em direção a um mundo do outro. Tu não tem medo de não voltar? Eu sempre tenho medo de não voltar, porque de certa maneira eu nunca volto, né? Não tem retorno. É aquela velha história, né? Eu nunca volto igual. Por exemplo, eu acabei de voltar agora do Xingu, mas não voltei de verdade ainda, de fato. E o marido, o que ele faz na medida que sempre pega uma outra mulher? Não é muito mais divertido? Eu acho que é muito mais divertido. Acho que por isso que a gente se diverte tanto, a gente é muito curioso um com o outro, porque a gente eu sou, né, é sempre uma mulher diferente, ele também é um homem diferente. Ele falou que é divertido? Ele me diz que é divertido. Como ele te ama. Tu vê? Vou puxar a alavanca, sentir eu quero muito o poderio puxar. da máquina. Traz. Olha só, escolha. Qual que foi a tua mais difícil escolha na tua vida? A mais difícil, a mais espinhosa. A pior pode ser melhor. Eu acho que a grande escolha da minha vida foi ter minha filha aos 15 anos de idade. E essa foi uma escolha muito profunda. E eu sou o que eu sou porque eu fiz essa escolha. Assim como eu não sei... Mas as pessoas sugeriam um aborto? Sim, naquela época teve gente que sugeriu de tudo, mas dentro de mim nunca foi uma escolha, no sentido assim, eu tinha tanta certeza que eu queria ter, mas não era fácil ter, né? Porque eu tinha 15 anos de idade. Nossa, tu é uma menina. Hoje, naquela época eu não me sentia tão menina assim, mas hoje quando eu vejo alguém de 15 anos, eu digo, nossa, como é pequena, né? Mas tinha 15 anos e aí, assim como eu não sei quem eu sou... Tu ainda estava em Juí? Em Juí. Assim como eu não sei como eu seria sem escrever, eu não sei como eu seria sem a Maíra, porque a Maíra foi uma definição profunda na minha vida. Esse amor, né? Esse amor de filha, porque o filho é uma coisa muito maluca, né? Tu estava estudando? Tava eu engravidei, eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Aí eu tive ela, quando eu tive a primeira contração, quando eu comecei a ter as contrações, eu estava estudando para uma prova de química inorgânica. E a Maíra sempre foi muito bacana na minha vida, porque ela me salvou, eu nunca mais precisei fazer essa prova de novo, porque eu fui parir, né? Aí foi, aí depois voltei pro colégio, mas me liberaram dessa prova, eu detestava química inorgânica. Vocês tinham o diploma do ensino médio? Tinha o diploma do ensino médio. E já mano. E aí a filha é essa coisa maluca, né, de que mas no começo parece um alien, isso né? Isso te fez trabalhar mais rápido? Isso me fez, eu acho que perceber a necessidade de criar sentido para minha vida. Sentido não o sentido, porque aí eu estaria morta, né, cimentada, mas criar sentidos que depois eu ia derrubar, enfim, essa coisa que a gente faz, essa constante recriação de sentidos. Se tu tivesse feito aquele movimento Ferreira Goulart, entendeu? O Ferreira Goulart escreveu um livro, né, um poema sobre como seria a vida dele se ele não tivesse saído de São Luís e tal.
Como teria sido a tua vida se não tivesse tido ela? Eu não teria a menor ideia. Eu não sei como teria sido mesmo, mas eu acho que eu teria demorado muito mais tempo. Eu tive uma urgência com a Maíra. Poderia estar em Juí, poderia... Não, eu nunca ia. Eu sempre quis, eu sempre fui muito curiosa com o mundo, né? Eu sempre quis ir, como eu sou até, eu sou movida por essa curiosidade, por isso que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, porque o mundo é tão, assim, né, interessante e não dá para fazer uma coisa só. Mas aí eu teria, eu acho que deixar, sabe aquela coisa que quando a gente a gente tem 15 anos, ou mesmo quando a gente tem 20, que é a coisa maravilhosa de ter 15, 20 anos, que é tu não sabe que tu vai morrer. Então, tu tem todo o tempo. Eu não tinha tanto eu sabia que eu não tinha tanto tempo, eu tinha que criar uma vida para ficar com a minha filha. E eu queria que a minha filha se orgulhasse de mim. Eu queria que ela tivesse uma mãe que vivesse com sentidos, assim. Acho que isso é... Eu não gosto da ideia da maternidade. Eu não acho que nenhuma mulher precisa ter filho, essa ideia da maternidade idealizada, da maternidade como sacrifício. Não fiz sacrifícios. Não é isso, não tem nada a ver com sacrifício essa minha escolha. Tem a ver com vida, com essa coisa poderosa, né, de criar uma outra mulher. Mas isso teve um impacto... E que eu aprendi a amar, porque no começo eu sentia como se fosse um alien dentro de mim, porque o filho é uma coisa muito maluca, né? Tem aquela Tu não nasceu amando, tu parte desse princípio? Não, acho que eu não nasci amando. Quando eu fui amando, eu fui aprendendo a amar. As mães acreditam que nascem amando. Talvez tenha mães que nascem amando, mas não foi o meu caso. Eu me lembro de assim, quando ela saiu de mim, eu olhei pra ela assim, nós duas choramos. Ela um bebezinho, eu chorei também assim, quem é essa? E aí foi, acho que a vida inteira é assim, quem é essa também, né? Uma parte da minha vida é quem é essa. Eu acho que pelo menos a minha experiência de ser mãe é uma experiência de aprender a amar, né? Tu tem não tem nada de sagrado, nada de sacrifício. Tem 2 livros que discutem a estrutura familiar, né? Um que, na verdade, gira em torno da mãe. Uhum. Ter escrito sobre a mãe e ter escrito, mesmo que seja uma ficção, né? Que tu traz tintas biográficas, e sobre o pai também, em tuas lembranças literárias, isso te ajudou a entender melhor os dois? Ajudou. E melhorou a relação ou... Eu tenho uma relação muito legal, muito bacana com Piorou a relação, então? Não. A gente tem uma relação muito boa. Quer dizer, eu acho, né? Tem que perguntar para eles. Mas eu me movo na escrita. Essa escrita é uma escrita que eu vou tentando entender as coisas que vão... É a minha angústia. Eu escrevo por absoluta angústia. E essa escrita sempre veio, né, o primeiro Uma Duas, que é a história de uma relação entre uma mãe e uma filha, que é uma ficção, veio dessa coisa dessas realidades, né, que só a ficção suporta, que me fez, a partir da experiência de escrever sobre a morte na reportagem, né, essa coisa de uma filha, né, da filha precisar sempre, acho que uma filha precisa sempre de mais de um parto. E é sobre isso que é esse livro. Isso era algo que eu precisava escrever. E a tua mãe te pariu quantas vezes? Aí eu não sei, né? Ou tu pediu um novo parto? Eu me pari. Eu acho que os meus... Tu te pariu? Os meus acontecimentos é um livro em que eu sou a parteira, né? Porque é um livro de memórias que é construído a partir de outra angústia, que é essa angústia que hoje é muito presente na minha vida, que é quando tu é repórter há quase 30 anos, que é o meu caso, tu começa a carregar muitos mortos. Tu escreveu sobre muita gente e tu escreveu com o sentido de que essas pessoas fossem escutadas. E ao ser escutadas, elas não morressem de forma simbólica e de forma literal. Mas a impotência é enorme. As pessoas muitas vezes continuam sendo escutadas e elas morrem das duas maneiras ou de uma delas. Até a máquina ficou assustada. Lisbeth, abra. Preciso da sua ajuda.
Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Harriet tinha feito uma lista das mulheres desaparecidas. Todos têm algum segredo. A questão é como desvendá-lo. Alguém esteve aqui. Por que é tão importante para ti? Eu adoro a Lisbeth Salander. A Maíra tem uma grande sorte de que ela nasceu muito antes, porque senão ela ia se chamar Lisbeth. Eu acho que eu não ia gostar disso. Porque eu acho que essa personagem ela é maravilhosa. Na minha, eu não sou uma conhecedora profunda, eu só sou uma leitora voraz, mas é só isso. Eu acho que ela é a primeira personagem, Fabrício, do século XXI mesmo. Não por ter escrito no terceiro milênio, porque seria muito fácil, mas porque ela é desse tempo. Acho que se alguém quiser entender esse tempo, tem que ler o Stieg Larsson e conhecer a Lisbeth Salander, né? Essa personagem que se define pela indefinição, né? Cuja identidade é a desidentidade, né? Porque a Lisbeth é uma hacker, né? Então, ela é marcada por esse mundo, esse velho mundo, essa velha ordem que ainda está aí, né? Das instituições, do Estado, né? Controlando a vida das pessoas, massacrando ela. Os homens, né? Esses homens que têm ação à face do Estado, massacrando ela e ela resistindo, né? Quer dizer, ela poderia ficar como tantos ficaram numa instituição psiquiátrica para sempre, se não fosse a internet, ela encontrar um meio de ser ali, um ser não sendo, né? Eu sou bem apaixonada pelas coisas que sou apaixonada. Eu acho assim, teve o Hamlet, né, com o seu ser ou não ser, e tem a Lisbeth Salander com o ser e não ser, porque ela, né, é e não é ao mesmo tempo. Essa é a coisa dela, né? Então ela é andrógena. Definir ela como bissexual não faz sentido, porque isso é muito pouco para a complexidade da sexualidade humana, né? Ela é aquela que tá ali na internet, sem anônima, né? A questão do nome, que é tão importante para uma determinada, para ela não é. Ela tem várias marcas que é esse momento, né? Ela é mesmo um personagem desse milênio, como é o nome da série, né? E ela não é uma justiceira também, simples como a gente está acostumado. Não, ela não é mesmo, né? Por exemplo, quando ela acredita no jornalista, ela acredita no jornalista, é nele que ela acredita, né? E ela é alguém que se sabe só. Ela não tem turma, ela não tem... Ela se sabe sozinha, e ela se sustenta essa solidão, né? Eu acho tu tem uma solidão fortíssima, né? Eu tenho. Tu consegue ficar em si durante muito tempo. Muito. Eu me acompanho bem. A vida que ninguém vê da Eliane Brum, o que ela faz que ninguém vê? Porque tu se mostra muito pelo texto, ou seja, os outros. Mas tira os outros, quem é a Eliane? Mas eu acho que eu também escrevo nesses livros também muito sobre mim, né? Eu acho que agora, nesses últimos anos. Tu não se apresenta, tu não é vaidosa de si. Tu pode ser vaidosa dos seus sonhos. Todo mundo tem uma vaidade, eu acho. Qual que é a tua vaidade? É ser lida. É ser lida? É. Se uma pessoa diz que tu tá mentindo, pra ti deve te ofender. Profundamente. Tu não deve aceitar isso. Tu deve brigar com a pessoa. Tu não aceita mentir. Não. Já mentiu? Claro. Mas não no meu trabalho. Tá, mas qual que é a tua pior mentira? Sei. Acho que são pequenas mentiras. Tipo assim, às vezes eu tenho uma mentira, por exemplo, no meu e-mail. Que assim, às vezes...
Porque, por exemplo, quando eu volto de viagem, eu volto muito cheia, assim, eu volto assim, cheia de história. E eu voltei, o meu corpo voltou, mas eu continuo lá onde eu estava. E eu vou continuar lá onde eu estava até eu conseguir escrever, porque daí eu me esvazio. Então, eu continuo viajando, só que eu estou em São Paulo. Então, por exemplo, eu minto, eu deixo um e-mail assim dizendo, estou viajando. Porque para mim... A pessoa te vê na padaria, você está viajando. Recebe aquele e-mail que está viajando. É uma verdade, mas não é para aquela pessoa, não vai ser uma verdade. Tu não sai para rua daí. Não, pior é que eu saio, às vezes apareço. Mas para mim isso é super tranquilo. Eu estou mesmo viajando porque eu não voltei ainda. Quando eu voltar, vou terminar de escrever, aí eu tiro esse e-mail de estou viajando. Isso é uma mentira, mas não é também. É e não é. Mas o maior sofrimento das pessoas não são pelas grandes mentiras, são pelas pequenas. Eu acho que, pelo menos a minha experiência também de contar histórias é que a subjetividade é muito mais importante do que a objetividade, né? Acho que as grandes coisas, as grandes, digamos, acontecimentos, as grandes coisas acontecem por causa das pequenas, das suas coisas, das subjetivas, né? Esse... O cara que foi corneado, que não sabe, essas pequenas coisas, a pessoa que se sentiu humilhada, isso vai virando uns grandes atos. A gente tem que entender as coisas, acho que nas sutilezas, né? Para entender as grandes coisas. Puxa a alavanca comigo. Vem, calma. Isso é muito legal, calma. essa alavanca. Segura. Sempre sou mais rápido. Ausência. É que meu braço direito é ruim. O que tu sente falta na tua vida? O que tu sente saudade? Eu tenho saudade, ultimamente, de um tempo não espasmódico. Essa vida, eu acho que a gente está vivendo uma vida muito espasmos. Tem um espasmo. Aí em seguida tem outro espasmo. Espasmos. E isso é muito ilusório, porque de fato parece que tu está tendo muito barulho, parece que tu está fazendo muitos protestos, parece que tu está fazendo tem muito ruído. Mas isso encobre um silêncio profundo, eu acho. Eu tenho saudades, às vezes, do tempo das cartas, do tempo de estar num lugar só. Mas o que eu mais gosto é de quando eu tô... E assim, isso nada... Grande parte da liberdade, da autonomia que eu tenho hoje na minha vida vem da internet. Eu sou apaixonada pela internet, mas eu sinto saudade de estar num lugar só. Eu tento me dar isso, né? Eu não uso celular, faço várias coisas, mas quando eu estou, e eu estou inteira ali. Então, quando eu viajo para reportagem, é quando eu mais consigo fazer isso, porque eu vou para um lugar que não tem internet, onde eu só estou entregue aquilo. E celular eu não uso, só uso em caso de emergência. Nem telefone fixo, eu aboli isso. Então, eu acho que estar é muito... tô no celular. Mas eu uso muito a internet para tudo que ela pode me dar. Mas eu acho que eu sinto falta disso, de um tempo... Tu acha que hoje a alegria é muito espasmo, é muita euforia, não é alegria? Porque a alegria inclui tristeza também? Eu acho. Acho que é tudo bem assim. Eu lembro da minha avó que... É cansativo, né? A minha avó, de vez em quando, ela voltava depois de chorar e dizia, eu fiquei feliz de ter chorado. Eu nunca entendia isso. Eu fiquei feliz de ter chorado. Porque ela recebia bem a tristeza dela. Ela chorou. Olha a tua ela tristeza, pode chorar né? até chora, é o que tu precisa chorar, né? Ter tempo, né? Tempo de... É isso, é ter tempo de viver as coisas, de sentir aquilo que vive e da experiência, né? A gente não tem mais o tempo da experiência. Isso eu adoro uma imagem que tem no livro da Maria Rita Kell, né? Que o cachorro... Né, a pessoa é uma experiência, acho que atropela, que quase atropela o cachorro, né? E o cachorro, né, tá na estrada, naquela velocidade que a gente vive no tempo da velocidade, e ela fala, né, quase atropela o cachorro. Tô lembrando mais ou menos. O cachorro sai cambaleando, ele fica para trás, ele é só um borrão já, porque a velocidade já levou. E eu achei essa imagem dela muito perfeita, porque as experiências da gente hoje são assim, né? Elas vão, a gente sente aquele
negócio e ele já está lá para trás, já está vendo outra coisa. Acho que a gente perde muito com isso. Então, acho que a gente tem que dar um jeito de inventar esse tempo dentro desse outro tempo que a gente está vivendo agora. Isso é uma coisa que eu tenho tentado, que eu tenho pensado, né, de como fazer isso. Por isso que eu falo das cartas, é o tempo de tu escrever a carta, né, aquela coisa à mão, assim, que tem aquela escrita né, mais de matéria, e aí a carta vai, ela tem um tempo. Quem entenderia? Quem tu gostaria de mandar uma carta? Hã? Pra quem tu gostaria de mandar uma carta? Às vezes eu tenho vontade de mandar uma carta pro João, pro meu marido. A gente tá o tempo todo em casa junto, mas tem coisas que tu precisa dizer numa carta. Tem coisas que só uma carta diz? Eu acho. E aí precisa de um tempo, a carta precisa ir lá, e depois a pessoa precisa ler, e ela vai ler várias vezes. Aí ela vai responder, isso tudo tem um tempo que as coisas acontecem, mas eu tenho um pouco essa saudade, porque a nossa geração viveu essa... A carta é quase como um travesseiro, né? Quantas noites a gente deita a cabeça ali antes de responder? Não é aquela coisa do e-mail, né? Quer dizer, e-mail já é uma coisa antiga. Eu uso muito e-mail e todo mundo diz que isso é antigo, né? Mas WhatsApp, essas coisas, não dá tempo de viver a experiência, de pensar, né? Acho que a gente perde, a gente precisa dar um jeito de recuperar a nossa capacidade de experienciar, né? De viver a experiência no tempo, né? Uma experiência de tempo, porque o tempo é o tecido da vida, né? Que foi? O que tu fez? Tu apertou algum botão aí? Tu apertou algum botão? Não, ó. A máquina tá se desligando. Acabou. Puf. E tu nem me... É contagem regressiva, agora só falta 18. É muito rápido, o cachorro tá lá atrás. Nossa. Tu tem que se despedir, Eliane. Sim. Eu não consigo me despedir tão rapidamente. E tu nem me maltratou. Tu nem me maltratou. Não precisou.